Um jovem sarcástico e solitário chamado Haruka é jogado para um outro mundo contra sua própria vontade. Ao ser descoberto por um grupo de goblins que assavam um porco, o garoto precisa correr por sua vida enquanto os monstros o perseguem. Em determinada parte do caminho, Haruka dá um grande salto para frente e espera que seu plano dê certo. De fato, quando os goblins passam por esse local que foi evitado por Haruka, os monstros caem em uma armadilha e ficam presos em um buraco que ele mesmo cavou. Nesse momento, Haruka estava tentando lidar sozinho com esse novo universo para onde foi arrastado. Voltando ao dia onde ele foi teleportado, ele estava gastando o tempo do intervalo como sempre, lendo seus manhwas sozinho. Ou seja, não bastava ele ser solitário em sua vida original, ele tinha que ser em outro mundo também. Haruka não tinha nada em comum com as pessoas da sua classe. Quase todo mundo pertencia a um grupo, como os delinquentes, as patricinhas, os marombas, os otakus e as representantes de classe. O resto era o resto, sim, tinha pessoas como ele que não se encaixavam em grupo nenhum. Foi daí que tudo aconteceu. Um círculo mágico dourado tomava conta de toda a sala, prontinho para levar geral embora para aquele novo universo louco. Embora todo mundo já tivesse em pânico com aquilo, o preguiçoso Haruka demorou algum tempo até levantar a cabeça e perceber a presença do elemento mágico na classe. Porém, ao reparar naquilo, ao invés de reagir como os colegas, ele ficou animado por um segundo, mas notou que um outro mundo deve ser um saco no final das contas, então resolveu fugir. Isso é, ele até tentou, mas não conseguiu de jeito nenhum arrombar a porta da sala que por algum motivo estava trancada. Assim, conforme todos eram puxados pelo teletransporte, Haruka ainda tinha esperanças de fugir pelo teto. Finalmente, ele consegue abrir o duto de ventilação e esperava não ser alcançado por ali, mas parece que todo seu esforço foi em vão, conforme o círculo mágico se espalhava até conseguir pegar ele. Logo ele entende que foi jogado em um clássico lugar todo branco que serve de limbo para outro mundo, onde provavelmente tem algum rei gordo e sua princesa gata que nem o nerd jamais teria chances de ter na vida real. A propósito, tinha um senhor naquele lugar, aparentemente procurando pelo Haruka. Ele não falava com sons, mas suas palavras eram descritas por letras, como num balão de fala de videogame. Pelo que parece, ele é uma espécie de deus nesse mundo, e toda a classe do estudante já tá no novo mundo, menos Haruka. Portanto, o garoto precisa se apressar para decidir seu status e descer logo. Dito isso, um grande mural de status é erguido no limbo. Geralmente, cada pessoa teria 50 pontos para gastar em habilidades e magias, mas como foi a primeira vez em que o velho teve que lidar com 43 pessoas de uma vez, as habilidades apelonas foram servidas primeiro, sobrando só as piores. Em outras palavras, por mais que Haruka tivesse a esperança de ser um mago ou um paladino, ele tinha que se contentar com equipamentos como lentes de contato, ou set do aldeão A. Quanto às armas, dentre espadas de duas mãos e arcos mortíferos, ele ficou com um cajado que era basicamente um pedaço de pau. Já nas magias, ele podia escolher entre bem-estar e caminhar. Revoltado, Haruka cobra o erro do velho, então o senhor acabou cedendo todas as skills que sobraram e mandou o moleque vazar dali. Sendo assim, ele é finalmente jogado em meio a um isekai, no meio do mato, com as habilidades mais ruins e sem a mínima noção de como sobreviver em um lugar como esse. A primeira coisa que ele vê é seu item 7 do aldeão A, mas ao contrário do que ele pensava, aquela pequena bolsa era capaz de carregar itens infinitos, e lá tinha equipamentos como lentes de contato, uma capa, um anel da alma morta e uma joia do conhecimento. Haruka ainda acha que todos esses itens parecem um lixo, mas ao vestir sua capa ele se sente mais parte desse mundo. Em seguida ele tenta ver seu status, mas logo lembra que para isso, ele precisava rolar 2 dados que diriam quantos pontos ele teria para distribuir, ao contrário dos 50 que ele achou que teria. No entanto, por algum motivo ele tirou um M nos dados, algo que ele nem ao menos fazia ideia do que era. Talvez fosse M de masculinidade, mas não era hora de estipular, e sim de escolher onde colocar os pontos de status. Enfim, ele não dá a mínima pro balanceamento da build e joga tudo pro atributo sorte. Logo os status são calculados e ele percebe que sua sorte ficou no talo, por isso deduz que o M do dado significava máximo. Por outro lado, todo o resto dos atributos continuavam ruins, pelo menos ele tinha direito a uma skill extra, que era subjugar, uma técnica que obrigava outros a seguirem ele. Ao mesmo tempo, como foi o último a ser jogado para esse mundo, uma condição de personagem era sobreviver sozinho nesse mundo e não ser capaz de formar grupos. Isso quer dizer que sua esperança de fazer um grupo cheio de garotas nesse isekai também foi arruinada. Seja como for, Haruka decide que precisa arranjar um lugar seguro para ficar, mas para conseguir andar em meio a essa floresta desconhecida, com certeza ele vai precisar das lentes de contato que tinha na sua bolsa de itens. Ao colocar as lentes, ele não imaginava que elas teriam a habilidade de avaliação, permitindo ao usuário enxergar cada elemento daquele mundo com seu respectivo nome, categoria e utilidade. Certamente essa habilidade abriu os olhos de Haruka para esse novo mundo e fez ele se sentir muito mais consciente do que estava fazendo. Com isso, ele coleta cogumelos comestíveis que aumentam as capacidades do usuário e coloca tudo dentro da sua bolsa infinita. Nesse momento, ele pede perdão por ter desprezado o equipamento 7 do aldeão A, ainda mais ao descobrir que aquela bolsa ainda servia de garrafinha d'água. Passado mais algum tempo de aventura, Haruka dá de frente com uma caverna e decide explorar, não sem antes pedir perdão ao senhor monstro que vive nesse calabouço disfarçado, ainda que ele rezasse que fosse apenas uma caverna vazia onde ele poderia morar. Dando uma olhada na sua bolsa, o
o aventureiro tinha uma tenda mágica e um lampião, então já era meio caminho andado para ele se estabelecer por ali ao se certificar que o local estava vazio. Em seguida ele coleta alguns galhos e folhas para acender uma fogueira e usa sua habilidade de temperatura para esquentar ela. Ao fazer isso, essa habilidade evolui e vira magia de fogo. Além disso, ele ganha clarividência, percepção e detecção de inimigo. Apesar da boa surpresa, o sono que chega com tudo pode acabar fazendo o Haruka dormir, em meio a essa terra hostil onde ele só tem um pedaço de pau para se defender, mas o cansaço era tanto que ele teve que arriscar, e foi assim que ele viveu seu primeiro dia nesse mundo desconhecido. Na manhã seguinte, ele acorda sã e salvo porque a tenda e o lampião possuem habilidades que servem como repelentes de insetos e monstros. Tudo isso graças ao título de recluso que ele ganhou por ser o último a chegar no Isekai. Tirando isso de lado, Haruka sente sua barriga roncar, então acende uma nova fogueira e joga os cogumelos e carne que tinham em sua bolsa. Com um pouco de tempero para dar aquele boost, logo o café da manhã estava assado. Para melhorar a situação, ele não esperava ter utensílios de cozinha na bolsa, então imagina que esse tal Aldeon A, que deu origem a esse equipamento, devia ser um grande sobrevivente da vida selvagem. Enfim, após matar a fome, o aventureiro precisa escolher para onde vai a partir dali, sabendo que pelo menos ele tem algum lugar para ficar. O próximo passo é encontrar locais onde ele possa pegar comida, além de desenvolver mais segurança para sua moradia. O único problema seriam os monstros que poderiam ser encontrados no caminho. Por falar nisso, através da sua habilidade de percepção, ele acaba detectando 2 goblins e se deparando com o primeiro desafio nesse ambiente. Haruka avalia que eles são do nível 8 e se frustra mais ainda, porque achou que esse tipo de monstro era fácil para não ganhar XP. De toda forma, ele sente que precisa aprender a lutar o quanto antes, e que essa pode ser sua chance. Sendo assim, como só tem um pedaço de pau, ele usa sua habilidade de vedação que coloca magia na arma. Ele pensa que se não pode ter magias apelonas, ele mesmo se tornará overpower. Dito isso, Haruka avança contra o primeiro goblin e seta a madeira na cabeça do bicho, e com o coitado rodando igual barata, ele termina de macetar o alvo. Em seguida, o segundo goblin cai pra cima do humano, que desvia com facilidade dos ataques simples e previsíveis. Por último, Haruka usa um pouco da sua mana para fluir através do graveto e lançar energia em cima do goblin, acabando com tudo. Após a vitória, o garoto tira um descanso na beira do rio ao fim de tarde. Ao sobreviver à sua primeira batalha, ele se sente orgulhoso. Voltando para casa, Haruka se alimenta com seus cogumelos e dá uma olhada na clava de madeira que pegou de um dos goblins, embora ache essa arma pequena, pesada e inútil. Aparentemente, seu bastão é o bastante por enquanto. Pelo menos ele upou pro nível 2, o que é um avanço. Seus status praticamente dobraram, além dele ter upado seu skill de proficiência em armas após ter surrado o goblin, fora sua técnica de sensibilidade, que vai impedir que ele seja pego de surpresa por goblins, que atormentariam ele como se fosse uma pobre donzela em perigo. Além disso, ele ganhou a cobertura mágica após colocar magia no cajado. Por último, ele upa a calistenia por sempre se alongar quando acorda. Pelo menos foi isso que ele fez essa manhã. No dia seguinte, Haruka não aguentava mais comer cogumelo e pensa em conseguir novos alimentos. Porém, imagina que as representantes de classe não aprovariam ele jogar comida fora, por isso engole tudo na marra. Deixando isso de lado, ele tá se sentindo bem mais forte com sua cobertura mágica nível 1, porque permite que o usuário aumente suas habilidades físicas, além da defesa mágica. Com certeza, toda alma viva desse mundo faria fila no mercado para descolar uma skill desse nível. Fora isso, sua avaliação também sobe de nível, então ele passa a ver pontos de interrogação no fim do nome de cada equipamento, o que na sua opinião parece bem pior do que era. Porém, como não quer esquentar a cabeça, Haruka sai para tirar o cogumelo da dieta de vez e se desespera para encontrar um bendito pedaço de carne nesse mundo esquecido por Deus. Enfim, depois de recuperar a calma, ele tem a ideia de usar sua cobertura mágica, e isso dá a capacidade dele correr e saltar com muito mais força, tirando o fato dos seus ataques estarem bem mais velozes. Com esse poder, o garoto vai atrás de outros goblins e acaba com os dois. Com isso, ele já acha que pode acabar com 3 de uma vez, mas assim que se depara com um trio de monstros, Haruka recua e volta para casa para praticar mais um pouco antes de entrar numa confusão desse nível. Nos dias seguintes, ele caçava duplas de goblins pela manhã e praticava sua magia à noite. No quinto dia, o aventureiro conseguia derrotar um goblin num único golpe, além de ter decorado sua base com magia, colocando um portão e tudo para se proteger. Certo dia, ele finalmente encontra um coelho na floresta e se esforça para pegar o bichinho e comer um pouco de carne após tanto tempo. Com o animal em mãos, o jovem esfomeado já podia ouvir o barulho da panela assando, mas sua percepção joga seu foco para outra direção. Dessa vez não eram monstros nos arredores, e sim os delinquentes da sala do Haruka. Mas não eram apenas eles. Ao usar a clarividência, Haruka descobre que as patricinhas, os marombas, os otakus e as representantes da turma também estavam no entorno. Pensando nesse último grupo, Haruka reflete que seria bem melhor andar em equipe. Ele conhece uma das representantes de turma desde o primeiro dia de escola, então talvez devesse simplesmente se aproximar e tentar alguma abordagem amistosa, mas logo desiste da ideia em nome do seu isolamento e liberdade, onde ninguém poderá dizer o que ele deve fazer. Com essa vontade em mente, Haruka conclui que poderia se tornar o mestre solitário desse mundo. E galera, regaça aí no like aqui embaixo
acha e comenta no vídeo pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!